Nesta aula nós iremos mostrar alguns pontos que podem ser cobrados na sua prova com relação ao tráfico de drogas. Você tem que saber que os crimes previstos na lei de drogas, eles não possuem um nome específico. O nome dos crimes, ele é dado pela própria doutrina e pela própria jurisprudência. Nós temos que o entendimento dominante hoje é que a expressão tráfico de drogas abrange os delitos previstos no artigo 33, parágrafo 3º também, o artigo 34. E a doutrina inclui os artigos 35 e 37 como tráfico. Eu sugiro a leitura desses artigos. O caput do 33 contém 18 núcleos. É chamado de tipo misto, alternativo, também chamado de crime de ação múltipla ou crime de conteúdo variável. Mesmo que o agente pratique duas ou mais condutas contra o mesmo objeto material, isto é, a mesma droga, ele irá responder por um único crime. Contudo, se as drogas forem diversas, haverá concurso de crime. Anotou? Por exemplo, importou cocaína, guardou maconha, vendeu LSD, nós temos aí crimes diferentes. Vamos falar agora sobre o flagrante preparado. O típico exemplo de flagrante preparado é o caso do policial que vai à paisana. Ele procura um traficante para comprar drogas. Após ele efetivar a entrega da droga, o policial efetua a prisão dele. Se você pegar a súmula 145 do STF, você vai ver que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Essa súmula trata do crime de ensaio ou experiência. Alguns vão chamar também de delito putativo por obra do agente, ou seja, por obra do agente provocador. Segundo Nelson Hungria, neste caso, o traficante será o protagonista inconsciente de uma comédia criminosa. Percebe? Agora, para determinar se há ou não crime, é importante separar as condutas. Primeiro, se o agente vende a droga pelo fato de ter sido provocado pelo policial, não haverá crime conforme a súmula 145 do STF. Agora, se o agente vende a droga e mantém um depósito com as drogas, não há flagrante preparado. Independentemente da ação do policial, o agente já tinha a droga em depósito. Temos, nesse caso, um crime permanente. Percebe as diferenças? Bom, e quando se trata de causa de diminuição de pena? Na lei de drogas, nós temos, lá no artigo 33, parágrafo 4º, o que a doutrina denomina-se de tráfico acidental ou tráfico privilegiado, também denominado de tráfico eventual. As penas nesses casos poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Nós temos aí requisitos cumulativos para que o tráfico privilegiado seja reconhecido. É necessário o preenchimento de forma cumulativa de 4 requisitos. Então, quais são? Agente deve ser primário. O agente deve possuir bons antecedentes. E o agente não pode se dedicar a atividades criminosas. E por último requisito, o agente não pode integrar a organização criminosa. O artigo 243 da Constituição, pertinente ao tema, diz que será possível expropriar as propriedades rurais e urbanas que se destinam à cultura ilegal de plantas psicotrópicas. Na verdade, nós temos aí um confisco, pois não vai haver indenização. Outro ponto de destaque refere-se ao alcance dessa medida expropriatória. Ela vai atingir a totalidade da área e não apenas a que for destinada ao plantio da matéria-prima, porque seria utilizada como produção de drogas. E a responsabilidade do proprietário da área
isto é, da área destinada ao plantio, de acordo com o STF, poderá ser afastada desde que comprove que ele não possui culpa em vigilando, em eligendo, e nesse caso ele não perderá a propriedade. Então é uma observação importante. E o induzimento, a instigação ou auxílio ao uso indevido de drogas? Nós sabemos que é delito previsto lá no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei de Drogas. A pena será de detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias. Parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Agora, para que ocorra esse crime, o induzimento, a instigação e o auxílio devem ser dirigidos a pessoas determinadas. A consumação exige efetivo uso da droga, não basta só induzir, instigar ou auxiliar sem que a pessoa efetivamente faça o uso. Não é crime equiparado a hediondo. Você já ouviu falar da marcha da maconha? A marcha da maconha, ela não caracteriza o crime do parágrafo 2º do artigo 33. O STF decidiu que a liberdade de expressão e manifestação de pensamento é consagrada na Constituição Federal. E bem como não só existe o referido, quanto as condutas são destinadas a pessoas determinadas, não a uma multidão. Agora, quando nós falamos de outras formas de associação, é importante distinguir o delito de associação para o tráfico de drogas, distinguir do crime de associação criminosa, que está lá no artigo 288 do Código Penal. Nós temos que no artigo 288, se você associa com 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, nós temos aí uma associação criminosa, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. E essa pena ela pode aumentar até a metade se a associação ela é armada ou se houver participação de criança ou de adolescente. Agora, para a associação para o tráfico, basta a presença, ou seja, a união de 2 pessoas. Olha a diferença. 2 pessoas sendo suficiente que apenas uma delas seja imputável. Outra coisa é a intenção de cometer qualquer crime previsto no artigo 33. E se existir ou não existir reiteração na intenção de cometer os crimes, também nós temos o requisito. O STJ entende que é necessário o dolo de associação com a permanência. Está no informativo 509. Na associação criminosa, então só relembrando, ela exige pelo menos 3 pessoas para que se caracterize o crime e exige a permanência. Bom, essa aula nós terminamos de falar os pontos mais importantes da Lei de Drogas. Sugiro que você faça a leitura por inteiro dela para que você possa familiarizar com o tema. Até o próximo vídeo. Se ligue nas diferenças.